pouco sobre a minha vida, sobre algumas coisas que eu passei. E eu até ensaiei assim, o jeito que o pastor fica assim meio de ladinho, assim, pra ver se ficava bom, algumas coisas assim, pra ver se ele vai pregando, vai virando assim, né, gente? Assim, mas a mãozinha no bolso aqui com a mão pra fora. Mas não achei posição ainda para como é que eu vou ficar, não. Mas vamos ver o que vai ser. Vamos. Hoje eu vou falar sobre o propósito da cura. E em Eclesiastes 3:1 fala o seguinte: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E muitas vezes a gente se perde nisso, né? Nas nossas ansiedades, nossas vontades, a gente esquece que existe um propósito para tudo debaixo do céu. Eu sempre acreditei na cura. Mas Deus me fez entender o seu propósito. Porque por várias vezes eu orei a Deus, fiz votos, fiz toda a campanha que tinha de cura, eu participava, fazia. E nem sempre foi do jeito que eu pedi a Deus. Eu nasci com um problema cardíaco sério. Eu tenho 2 problemas, na verdade. Nasci com 2 problemas. Chama anomalia de Ebstein e Wolff-Parkinson-White. Um é na formação do coração. Um lado do meu coração é normal. O outro lado, ele é como se eu tivesse só o átrio. A gente tem átrio e ventrículo. Eu só tenho o átrio de um lado. O ventrículo é tão pequeno que ele não tem função. E essa má formação gerou um outro problema que o coração, o que ele fez? Ele criou vários caminhos para conduzir a parte elétrica. Chama vias acessórias. E eu nasci com 4 vias acessórias. O comum do coração é uma só. Na verdade, sim, eu nasci com 5. A normal, mais 4 vias acessórias. O que acontece? O coração, quando ele passa no caminho correto, o ventrículo, o átrio, ele bate a 400, por exemplo, e o seu ventrículo bate a 100. Então é 4 por 1. O meu coração, quando ele conduzia por uma via acessória, ele disparava. Então tive várias arritmias. Eu, quando era criança, eu era muito arteiro. Minha mãe sofreu muito, viu? Te amo, viu, mãe? Eu sei que você vai estar assistindo também depois. Minha mãe sofreu muito comigo, porque eu era um menino muito arteiro, muito agitado. Então, imagina só, uma criança que nasce com um problema sério desse e não para quieto. Sumia para casa dos vizinhos, ia jogar bola escondido. Ela não deixava eu jogar bola. Então, assim, para jogar tinha que ser escondido. Aí vocês imaginam o que essa mãe passou de aperto, né? Mas graças a Deus, na minha infância eu não tive nenhuma intercorrência grave, nem nada. Mas assim, foi controlado. E aos 15 anos, eu tive a primeira arritmia grave. Eu estava na escola. Nessa época eu estava trabalhando, comecei a trabalhar com lanternagem de carro. Então é um serviço um pouco mais pesado. Então eu trabalhava de dia, estudava à noite e eu ia de bicicleta para o serviço, e era longe, andava uns 14 quilômetros de bicicleta. Então eu estava fazendo muito esforço. O médico acredita que seja isso que aconteceu, a primeira arritmia. E eu cheguei na escola com dor de cabeça, mas estava tranquilo, e a dor de cabeça foi aumentando. Eu tinha 15 anos, eu não entendi o que era ainda, o que estava acontecendo. Participei da primeira aula. Na segunda aula, o que eu fiz? Eu fui para uma sala ao lado que estava vazia, porque eu tinha uma prova na última aula. Então eu falei assim, não vou embora não, vou ficar quietinho aqui, descanso um pouco e faço a prova. Aí uma secretária passou, me viu nessa sala, achou que eu estava matando a aula, me levou para a diretoria. Aí eu falei assim, não, estou passando mal e tal. A diretora, não, você estava matando a aula, não sei o quê. Aí eu falei assim, eu estou sentindo um negócio no peito, que põe a mão no meu peito aqui. Eu lembro da cara da mulher até hoje. Ela pôs a mão no meu peito e arregalando o olho, chegando para trás assim, ó. Busca um carro. Já me colocou no carro correndo. Quando eu cheguei no hospital, eu já estava assim, desfalecendo mesmo, porque eu demorei muito para falar que eu estava com arritmia. Então, o que acontece? Quando você tem uma arritmia, o coração não bombeia o sangue de forma correta para o corpo, e você começa a faltar oxigenação. Aí eu fiquei 15 dias internado, e foram feitos vários exames e tal, só que nessa época, parece que eu sou muito velho, mas é porque o problema não tinha
tratamento definitivo na época. Tinha medicação para evitar as arritmias e tal, mas não tinha um tratamento definitivo. E eu fiquei 15 dias ali, fui para casa só com medicação. Para casa só com medicação e controlando, tal, fiz vários exames, fazia exame anual. E a gente vai ficando, passando o tempo, a gente vai relaxando, né? Não adianta, com questão de saúde, às vezes vai chegar, também quando a gente é jovem, acaba abusando um pouco. E eu acabei parando de tomar as medicações que não sentia muita coisa, não sentia arritmia, não sentia nada, foi passando o tempo. E eu parei de tomar essa medicação e voltei a jogar bola, fazer as coisas, não sentia nada. Tá, beleza. Até que um dia eu fui disputar um campeonato de futebol de salão e eu comecei a passar mal num jogo. E saí do jogo, avisei que não estava muito legal. Saí do jogo, sentei do lado de fora do poliesportivo para dar uma respirada. E coloquei a mão no peito, eu acho que meu coração está disparado. E aí eu comecei a escurecer a visão, pedi socorro e me levaram para o hospital. No carro mesmo eu já apaguei. E cheguei no hospital, fui atendido, mas eu não vi nada, eu estava apagado. Aí, algum tempo depois, minha mãe chegou. Quando minha mãe chegou, já existia uma notícia que eu já tinha morrido. Eu já tinha morrido. E não teve como voltar, né? Deram choque, tudo, mas enquanto essa notícia já tinha ido para fora, tinha um outro médico que tinha chegado. Quando eles desistiram lá, que uma pessoa saiu para avisar, um outro médico chegou. Foram assim, enquanto a pessoa saiu, o outro chegou e já começou a falar assim: ele é muito jovem, não podemos desistir dele ainda não. Vamos tentar, vamos dar choque nesse menino, E ele começou a dar choque, até que eu voltei. E Deus nessa noite está falando com você também. Você é muito jovem, Ele não desistiu de você não. Tá? Por mais que muitas pessoas já tenham falado, não tem mais jeito, ou até você mesmo tenha falado que não tem mais jeito, para Ele tem jeito. Deus colocou no coração daquele médico essa palavra: ele é muito jovem e nós não vamos desistir dele. E nessa noite Deus está falando com você. Você é muito jovem, Deus não desistiu de você, tá? E aí eu fui para o Luxemburgo. Depois que conseguiram voltar, né, estabilizar, me mandaram para o hospital Luxemburgo, onde já tinha um tratamento para essa doença que eu tinha. E aí tentaram fizeram 2 ablações, né? Na época fez uma ablação só, isso era em outubro de 2001, e marcaram uma outra para fevereiro de 2002. Aí a primeira não conseguiram cauterizar, porque o ponto, assim, como era tecnologia muito nova, tinha 2 anos que tinha chegado a tecnologia no Brasil, essa médica não conseguiu ter acesso ainda no ponto que precisava cauterizar. Tentou, mas não conseguiu. Marcou uma outra fevereiro para tentar conseguir. Aí eu fiquei ali naquele hospital 13 dias internado, tal. Quando saí tendo sábado. Aí recebi alta lá, sem avisar nada para a família. Peguei um ônibus e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe ficou doida. Essa ali também, a minha esposa ficou doida também. Na verdade, tem um caso interessante que eu nem tinha colocado aqui, mas eu recebi alta num sábado. E a final do campeonato que eu estava participando era no domingo. Foi a minha primeira briga. A gente tinha 7 meses de namoro. Eu já namorava com a mulher mais linda dessa igreja, minha esposa. Te amo, viu, Thaís? Você é muito especial na minha vida. E eu só sou o que sou porque você está na minha vida. E aí o que eu fiz? Fui para casa de ônibus, beleza.
já tinha recuperado da cirurgia, fiquei vários dias depois da cirurgia. Assim, foi uma ablação, não é tão rigorosa essa cirurgia. E eu fiz essa besteira, mas tudo bem. E no domingo de manhã eu liguei para um amigo meu. Eu falei assim: ó, afinal é hoje, me busca aqui em casa. Me busca aqui em casa, que eu quero ver a final do campeonato. Meu time estava na final. Essa mulher, quando ficou sabendo, quase me largou, gente. Ela ficou doida. Você não sabe o que eu passei. Você dentro daquele CTI. Gente, às vezes a gente está de fora das coisas, assim, não imagina o sofrimento do outro, né? Mas foi bom. Foi bom porque eu pude entender. Porque quando você está no hospital ali, você não imagina o que está de fora está passando, né? As pessoas que amam a gente, que cuidam da gente, às vezes sofrem mais do que a gente que está passando o problema. E é importante a gente entender o que as pessoas que estão de fora, que amam a gente, sentem também, para dar valor a essas pessoas. E aí foram passando o tempo. Em 2006, aí eu casei nós casamos em 2003, tive a Júlia em 2005. E quando a Júlia nasceu e nós casamos, eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida. Porque eu nasci na igreja, aos 3 anos de idade minha mãe converteu. Mas eu nunca fui, eu tocava na igreja e tal, mas eu cheguei a desviar aos 16 para 17 anos, voltei, fiquei 1 ano só fora, mas assim, não aprontei nada, fiz nada de errado, nada. Mas eu era muito frio. Eu estava na igreja, acostumei estar na igreja. Era um costume. Eu estava ali, tocava tal, mas eu sentia que precisava de algo mais na minha vida. E me incomodava, eu não estava bem. Mesmo estando na igreja, eu não estava bem. E algumas coisas me incomodaram, e Deus começou a me incomodar muito. E um certo dia, eu já tinha sido assaltado em BH, mas acho que não foi isso só. E um dia eu estava indo para uma feira da paz, show da Aline Barros. Um rapaz apontou a arma para mim no trânsito. Coisa mais boba do mundo. E eu até achei que era assalto, depois o cara estava embriagado, umas coisas meio doidas. E aquele dia ali, eu fui até falei: vamos embora para casa? Eu falei: não, vamos para o show, vamos terminar, está chegando, vamos chegar. E ali eu comecei a pensar. No outro dia de manhã eu acordei e falei assim: vamos embora, vamos embora. Eu falei: vamos embora para a Lagoa da Prata, gente, que eu quis dizer, tá? Eu falei: vamos embora para a Lagoa da Prata. Vamos largar isso tudo aqui. O pessoal até assustou, porque eu trabalhava numa multinacional, já tinha acabado de ser promovido. Ela era sócia numa empresa lá. Todo mundo falou assim: vocês são doidos. Muita gente falou que a gente era louco, porque a gente estava bem, assim, pela idade nossa, nós estávamos bem financeiramente. Tinha comprado apartamento, assim, um carro zero, estava indo bem, estava pagando tudo, tinha prestação, né? Aquelas bíblias, né? Mas estava indo bem. E as pessoas falam: não, você está doido, você está doido. Minha mãe mesmo achou que estava doido. A mãe dela, o pastor que a gente frequentava na igreja lá, chegou no último dia que a gente foi no culto, que a gente viria para cá. Ele chegou para Thaís e falou assim: prato de lentilhas. Porque ele estava trocando, né, o prato de lentilhas. E Deus mudou nossa vida aqui. Deus mudou muito nossa vida. Tem mais coisas para falar aqui. Mas continuando aqui sobre a questão da doença, né? E aí, aqui em Lagoa, eu comecei a ter algumas outras crises, né? Eu tive uma arritmia em 2007 para 2008. Depois, 2012, 2013, eu fiz mais 2 ablações que deram resultados, porque aí a tecnologia já era outra, né? Eram 10 anos depois. Aí a ablação já conseguiu cauterizar 2 vias acessórias. E eu fiquei com só 2 vias acessórias. A mais grave já tinha conseguido cauterizar. E tinha 2 ainda que o acesso era muito ruim. E uma ficava dentro do átrio. Então ela causava fibrilação atrial. E aí, mas também não resolveu 100% do problema. Aí, dia 14 de fevereiro de 2017,
estava até na casa da tia dela, da avó dela. E eu tive uma outra arritmia. Essa arritmia era anormal, era uma fibrilação atrial. Eu até cheguei no hospital, quando colocou o monitor cardíaco, estava dando 316 batimentos. Até a enfermeira falou comigo, tá errado. Eu falei assim, não, se ele está tendo fibrilação atrial. O que acontece? A fibrilação atrial, ela é tão rápida, mas tão rápida, que o coração não consegue passar o sangue para o organismo. Então você falta de oxigenação muito, e é muito rápido isso, né? E ali, novamente, tomou choque e tal, aí me mandou para o Life Center em BH. Minha médica não podia nos dias fazer essa cirurgia, foi reprogramado. E aí ela decidiu fazer uma outra cirurgia com outro médico, que como o acesso era muito difícil, era ficar dentro do ato, ela decidiu fazer um outro tipo de cirurgia, que era uma cauterização dentro do átrio, né? Esse é o nome desse procedimento agora. E marcou com um especialista que tinha feito mais de 6.000 cirurgias desse tipo de cauterização. Nesse dia, aí marcou para maio. O que aconteceu? Ele acelerou o processo. Tem vaga amanhã para você fazer. Isso era em dia 19 de maio. Ele falou assim, amanhã, se você quiser vir para cá, eu faço a sua cirurgia. Ele estava esperando, dentro do Biocor, era difícil marcar com esse médico. Ficou adiou umas 2 vezes, né? Assim, tentou marcar. E ele ligou e falou, se quiser vir amanhã, eu faço amanhã cedo. A gente saiu daqui na correria, foi para o Biocor, no outro dia cedo. Não, foi no mesmo dia, né? Dormiu lá em BH, cedinho foi para o Biocor, já em jejum para fazer a cirurgia e tal. Aí chegou lá, começou a fazer o procedimento, a programação. Aí você vai para a hemodinâmica. E há um tempinho para mim, gente. Relembrar algumas coisas vai passando pela cabeça e mexe muito com a gente. Muitas vezes mexe mais pelo fato do que ela passou do que eu passei, tá? E eu entrei para aquela sala na terça-feira e minutos depois eu acordei, né? Começou o procedimento, minutos depois do procedimento eu acordei com um curativo gigante no peito, de fralda e uma mangueira dentro da boca. Eu estava entubado. Só tinha um detalhe: esses minutos para mim foram 3 dias para ela. Comigo em coma. Aí eu acordei com aquela situação toda. Era para ter sido um procedimento simples, né? Mas eu falei assim, na hora que eu acordei, coloquei a mão no peito, aquela tubo, falei assim, deu merda. Foi só o que eu pensei, falei assim, aconteceu uma coisa grave, né? Porque daquele jeito que eu estava, a enfermeira chegou e falou que tinha perfurado meu coração durante o procedimento e que teve que fazer uma toractomia de urgência, abrir o peito para poder estancar o sangramento e tal. Mas assim, eu não tinha entendido ainda prazo, para mim era o mesmo dia. O procedimento começou na terça-feira, isso já era quinta-feira no final do dia. E eu apagado 3 dias. E no dia a gente não chegou, ela só chegou, entrou na sala, me viu, e depois que eu acordei, acho que era umas 9 da noite já, que ela entrou, conseguiu me ver. Já tinham desentubado, né? E ainda bem que se ela me visse o jeito que estava antes, ia ser mais difícil para ela. Mas foram 3 dias difíceis para essa mulher, viu? Porque quando perfurou o coração, o médico não podia fazer o procedimento sem uma autorização para esse procedimento. E aí ele teve que procurar ela, explicar para ela o que estava acontecendo, que tinha perfurado o coração e que ela precisava autorizar
Ela precisava autorizar fazer esse procedimento. Homens, tomem muito cuidado com as suas esposas, cuidem bem das suas esposas. A vida de vocês, uma hora pode estar na mão delas, tá? Ela que teve que autorizar fazer a cirurgia, senão eu morria. Então, homens, tomem muito cuidado aí com essas atitudes com as esposas. Se até um dia que ela está com raiva de mim, ela fala assim: não, deixa esse troço aí morrer. Aproveitava e pronto, ó. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eu estou aqui. Mas vocês imaginam o que essa mulher passou. Mas Deus é tão bom. Nosso Deus é um Deus de detalhes, né? Ele incomodou a pastora Naila e a Lila, que são mais do que amigas, são nossas irmãs mesmo, assim, é da família. Amo vocês também, se vocês estiverem assistindo ou assistir depois. Vocês fazem parte da nossa família e vocês cuidaram muito da minha esposa. Eu sou muito grato a vocês. E na hora que ela recebeu a notícia, falou como é que faz o que tem que fazer, não tem, né? Faz o que tem que fazer. E ela saiu para orar. E ela andando no corredor, no final do corredor, saindo de dentro do elevador, vinha pastora Naila e Lila. Então, nesse momento, assim, Deus é tão surpreendente que já providenciou o cuidado para ela, porque elas falaram que a manhã inteira elas ficaram incomodadas, que elas precisavam ir para o hospital. Deus falava que tem que ir para o hospital, e elas foram, ouviram a voz de Deus, chegou lá no momento certo para cuidar da minha esposa. E a gente agradece a Deus muito por esses detalhes, esses cuidados, né? Que a gente vê a mão dele realmente cuidando da gente. E aí eles fizeram a cirurgia, né? Deu tudo certinho, graças a Deus, com as dificuldades que é de uma cirurgia. E aí fez todo o procedimento. Eu fiquei 21 dias internado ali no Biocor. Põe a foto para mim, a primeira foto que é quando eu estava no CTI. A primeira foto. Assim eu acordei, tinha mais alguns equipamentos na hora, porque depois já tinha desentubado, estava com a mangueira. Essa aí foi a forma que eu acordei. Eu cheguei no hospital sem barba, ele já estava de barba lá, 3 dias depois. Minha barba cresceu rápido, né? Mas eu nem percebi isso, não, estou brincando. Isso aí foi. Mas realmente a sensação que você tem é de minutos, né? E aí foi a forma que eu acordei. Pode passar outra foto. Você pode observar que meu rosto está mais redondinho. Vocês vão ver como que eu fiquei depois. Olha lá o tamanho do corte. Pode passar mais uma. Aí tá parecendo The Walking Dead, né? Parece até um zumbi, como é que é? Olha lá, ali eu já estava mais magro, porque o que aconteceu? Como entubou e eu fiquei 4 dias sem comer, eu não conseguia comer mais. A Thaís insistia, come, eu colocava na boca 1 colher, 2 no máximo, eu não conseguia comer. Então, depois ainda da cirurgia, que eu acordei, né? Eu fiquei mais 6 dias sem conseguir comer, até eu começar a voltar a comer um pouco mais. Então, fui só emagrecendo. Pode passar mais fotos. Ali, ó, você vê, ali tá parecendo até o padre Marcelo Rossi, tão magro que eu fiquei, olha lá, ó. Olha lá, só nariz e orelha que vê ali. Aí foi o primeiro dia que as meninas puderam ir, né? Pode passando aí. Tem até olha aí. Vê se parece o padre Marcelo Rossi. Olha lá. Igualzinho. Olha lá, só nariz e orelha. Mas eu fiquei muito magro, viu, gente? Fui emagrecendo. Pode passar uma outra. Ali, olha o tamanho que as meninas estavam na época, né? E a gente conversando, e a Gabi só observando a cirurgia, né? O corte no peito, o rostinho dela olhando lá.
ele foi uma cura para mim também, viu, gente? Porque foi difícil ficar lá 21 dias. Pode passar mais. Pode passar. Isso aí é meu padrinho e minha madrinha que foram lá viver também. Aí eu já estava um pouco melhor, né? Já estava nos últimos dias que eu fiquei no hospital. Eu acho que são só essas fotos. Então, foram dias difíceis, né? Mas Deus tem um propósito para tudo, né? Como eu disse. E agora eu vou falar para vocês de cura, porque se eu estou aqui é porque eu fui curado, né? E eu não tenho mais problema de coração. Amém? Amém não, gente. Eu ainda tenho problema cardíaco. Eu tomo um remédio controlado todo dia de manhã e de noite. Né? É mentira, meu coração não foi curado não, mas minha alma foi. Que muitas vezes a gente preocupa tanto com a cura física. E o propósito de Deus, muitas vezes, uma dificuldade que você passa, uma doença que você tem ou que você passa, não é para a sua cura física. É para a sua cura da alma, uma cura espiritual. E graças a Deus, Deus veio tratando na minha alma, no meu coração. E Deus tem um propósito de tudo, né? Não foi que a gente leu, a primeira coisa que nós lemos foi: para tudo há um propósito, né? E o propósito dele está acima de tudo. O propósito de Deus, ele está acima de qualquer coisa. E ele vai mover, e ele vai fazer qualquer coisa para que você esteja dentro do propósito dele. Quando os nossos objetivos batem de frente com o propósito de Deus na nossa vida, é um problema sério. Porque Deus, ele vai fazer de qualquer forma o propósito dele na sua vida, porque é o que ele quer de melhor para você. E aí, muita gente fica batendo a cabeça, não consegue resolver. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele está acima de tudo. E se a gente não entender isso, a gente vai sofrer muito. Porque quando a nossa vontade está na mesma direção da vontade de Deus, Ele vai prover as coisas, Ele vai mover céus e terras para que você vá bem. Mas da mesma forma, quando estamos contra, Ele não vai pôr a mão dele para te abençoar. E aí é um problema sério. Porque Provérbios 16:1 fala o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Então, muitas vezes, a gente fica fazendo projeto, nós temos desejos, nós temos nossas vontades, mas a resposta certa vem do Senhor. O caminho certo vem do Senhor. A direção certa que você tem que seguir vem do Senhor. Tudo de melhor vem do Senhor. E gente, não adianta a gente fazer planos, faz planos, quer andar, mas nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo, porque o Senhor tem o propósito dele na sua vida. E eu quero te perguntar nessa noite: você sabe qual o seu propósito? Você sabe qual o propósito de Deus para a sua vida? Eu estou te perguntando e quero que você se pergunte agora: qual o meu propósito? Se pergunte agora aí. Pense uns 15 segundos, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Você já sabe? Meu tio tinha muitos planos. Meu tio tinha muitos planos com a minha tia. Eles aposentaram há pouco tempo.
E eles fizeram muitos projetos. Ele já estava com tudo encaminhado, o dinheiro para comprar. O sonho dele e dela era comprar uma Hilux SW4. Para eles poderem viajar bastante, pegar a estrada, um carro mais confortável, mais seguro. Meu tio é controlado, ele teria condição de comprar esse carro há 10 anos atrás já. Ele tem uns 3 ou 4 apartamentos já, tem uma casa boa, tem uma aposentadoria boa. Minha tia aposentou também já tem uns 4 a 5 anos. Mas eles estavam projetando, né? Agora ele fez 60 anos esse ano, em abril. Fizeram 30 anos de casado. E eles tinham muitos projetos juntos. Mas eu acho que a igreja quase toda sabe, minha tia faleceu há 2 semanas. E esses projetos se foram. Esses projetos se foram. Todos os planos que eles tinham feito. Porque não eram os planos do Senhor. Nós fazemos planos, isso é normal, nós temos que fazer planos, nós temos que sonhar, nós temos que acreditar num futuro melhor, porque o nosso futuro será melhor. Com Deus não tem como ser pior, é sempre melhor, sempre melhor. Mas os planos deles foram frustrados. E como eu falei, nós ficamos focados muitas vezes na cura física. E meu tio falou que esses 20 e poucos dias que minha tia ficou internada foram tratamentos para ele. Ele fez tantas promessas de mudança, tantas decisões que ele tomou nesses dias, tantas coisas que ele viu que ele estava errado, que ele precisava mudar. E muitas vezes a doença, a dor, ela te muda, ela te faz rever seus caminhos, faz rever o que você tinha pensado da sua vida e faz você voltar atrás, mudar 180 graus de direção. Você está vindo aqui, ó, Deus quer que você vá para lá. Como ele usou Jonas no peixe lá, pegou, jogou para outra direção. Então Deus usa coisas que a gente nunca vai imaginar e muitas vezes dói. Então, essa doença que eu tenho, ela não veio para mim, não, você vai ser curado da sua cura física e você vai ser restaurado fisicamente. Não foi para isso. E o mais importante para mim, não foi ser curado fisicamente, não foi ser curado, questão financeira minha que melhorou, não foi nada disso foi o principal para mim. O melhor na minha vida que essa doença trouxe foi minha salvação. Hoje eu tenho certeza da minha salvação, porque ela fez rever meus caminhos e eu mudei minha direção por causa dessa doença. Eu mudei a minha direção. Ela me fez rever. Deus me parou várias vezes que eu estava indo acelerado demais. Ele falou, opa, não é assim não. Jogava dentro do hospital. Senta aí, fica 15 dias aí, você é muito acelerado. Algumas pessoas já viram que eu sou meio acelerado, assim, que eu quero tudo muito agitado. E Deus o que fazia? Jogava dentro de um quarto. Fica quietinho aí. Aí você não pode fazer nada a não ser pensar. Aí eu ia ler a Bíblia, ler um livro, ouvir a palavra de Deus, falar com Deus, e Ele me tratava. Aí, não, caminho é esse que eu quero você. Aí eu começava a andar. Opa, já desviei do caminho. Vai pro quarto de novo. Aí eu ficava ali mais 10, 15 dias internado. Opa, caminho é esse aqui. Vamos para lá. Aí eu começava. Opa, vai pro quarto de novo. Então foram várias vezes que eu fui pro quarto. Ele me colocou num quarto para poder rever os meus caminhos, rever o que Ele tinha para mim, rever qual o propósito dele na minha vida. Até que o dia Ele me lembrou
que eu já tinha morrido. Ele me lembrou que eu já tinha morrido. Quando ele me colocou 3 dias em coma, e eu quase morri novamente. Aí ele me fez relembrar que com 21 anos eu tinha morrido. E ele fez aquele médico não desistir de mim. E eu entendi que o meu milagre não era só estar vivo. Eu entendi que o meu milagre não era só ter sobrevivido das 7 ablações no coração, sobrevivido à motoractomia. Eu entendi que o meu milagre era a salvação. Eu entendi que o meu milagre era a salvação da minha família. E esse é o maior milagre que você pode ter na sua vida. Muita gente ora tanto para Deus pedindo um milagre financeiro, um milagre de uma cura física, um milagre no casamento, um milagre. Quando você tiver sua salvação, tiver intimidade com Deus, uma certeza daquilo que Deus quer para a sua vida, as outras coisas começam a caminhar bem. Não tem como nada caminhar bem na sua vida se sua vida espiritual não estiver bem. Se sua vida com Deus não estiver bem, nada vai estar bem. Você pode ter um rio de dinheiro, se você não tem Deus, não está bem. Em Salmos 1, de 1 a 3, fala o seguinte: como é feliz aquele que não segue conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. No versículo 1 está falando de mudança. No versículo 1, põe para mim, fala de mudança. Ele não imita os pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, ele muda a forma dele agir. Se você sentava na roda dos escarnecedores, se você andava, não vai andar mais. No segundo versículo fala sobre postura e investimento. Ao contrário, sua situação está na lei do Senhor, então, mudança de comportamento. Sua situação está na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Investimento. Você vai investir tempo com Deus. Você vai querer ter tempo com Deus. Você vai buscar a palavra de Deus. Você vai investir. E o terceiro versículo fala sobre cura e resultados. Será como a árvore plantada à corrente das águas, que dá o seu fruto no tempo certo. Uma pessoa curada, ela tem bons frutos. Suas folhagens não murcham, significa que você terá vigor, terá saúde, e tudo que faz prospera. Amém? Tudo que faz prospera. Vamos prosperar na presença de Deus. Nós precisamos entender que quando nós mudamos o nosso comportamento, tem coisas que serão naturais na nossa vida. Quando abandonarmos o pecado e nós rejeitarmos o pecado, virá sobre nós uma vontade de estar na presença de Deus imensa, e nós vamos investir tempo nas coisas de Deus. Mas por que Deus ainda não te colocou no seu propósito? A nossa vida é como se fosse, vamos colocar nosso propósito como se fosse numa empresa. Às vezes você entra ali como estagiário, mas você só é contratado, efetivado, se você for um bom estagiário, concorda? Concorda? Beleza. Aí você entra como estagiário, entrou como auxiliar, efetivou na empresa como auxiliar, beleza. Você vai passar para técnico, se você for um bom auxiliar. A empresa vai te
Dá os cursos, você já é técnico. Aí vou te mandar para tal lugar fazer um curso, vou investir em você, vou te pagar uma faculdade. Aí você vira um engenheiro, um administrador. Beleza, você já evoluiu. Aí ela começa a investir em você, te pagar mais. Investimento, ela vai te pagar mais. Aí passa um tempo, você vira um diretor, um gerente. Mas só há investimento naquilo que você acredita. Se a empresa não acreditar em você, ela não investe em você. Da mesma forma, Deus. O nosso crescimento até chegar no propósito são etapas. São etapas. E nós vamos passando. Ele começou a ler a Bíblia. Vou mexer aqui. E Deus começa a te direcionar. E você vai crescendo até chegar no propósito dele. Deus só vai investir se você estiver no caminho. Se você estiver contra o caminho, Ele vai ter que te parar. É ao contrário, Ele não pode investir, você está indo contra. Ele vai ter que te parar, fazer mudar o caminho. Agora ele está indo. Não, agora eu posso ajudar ele. Deus vai investir em você dessa forma. Mas por que muitas vezes nós chegamos? Em 1 Pedro tem um versículo que fala o seguinte, 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele quem? Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E muitas vezes ficamos ansiosos, querendo passar por cima, queremos agir com nossas forças. Só que nossas forças são muito fracas sem ele. E nós mesmos impedimos a nossa cura, porque começamos a ter atitudes pela ansiedade, e nós falamos para Deus o seguinte: Deus, não precisa me ajudar não, eu dou meu jeitinho, eu resolvo aqui. Isso é péssimo, porque quando nós damos nosso jeitinho, Deus ele tira a mão dele e fala, então vai. E a melhor coisa é estar debaixo da mão de Deus, Ele cuidando, Ele guiando. A força dele é muito maior que a nossa. Então vamos deixar nossa ansiedade e colocar na mão dele as nossas vontades, os nossos desejos, e vamos seguir as vontades de Deus. Tem um outro versículo que fala assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. Achei que o Bruno ia me corrigir, mas não, isso não é versículo não, viu gente, é brincadeira. Isso não é versículo não, é Júlio 3,16, né? Isso não é versículo não, mas serve para a gente ilustrar aqui. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é uma mentira, porque não é versículo, mas é uma verdade, porque muitas vezes nós somos movidos pela nossa dor. Se tiver tudo muito bom, você não muda o caminho não, você continua, tá bom. Mas se tiver ruim, você repensa, o que está acontecendo? E Deus tem alguns propósitos quando a gente passa por essas dificuldades. E o primeiro propósito de Deus, o primeiro propósito é te salvar. O primeiro propósito que Deus tem é salvar a sua alma. Esse é o primeiro e o maior propósito dele. O segundo propósito que Deus tem é te dar autoridade. O que é autoridade? Para que autoridade? Quando passamos por algumas situações, nós ficamos conhecedores dela, nós vamos estudar. Não é comum a gente falar hoje, existe um termo especialista. E muitas igual que o som da igreja está excelente, está muito bom. E a gente queria colocar um fechamento na bateria ali. Está eu e o Maico doido, estudando, procurando, não sei o quê. E a gente não sabia o que a gente faz. Porque a gente não é especialista, a gente sabe tocar a bateria ali. Não, o Maico sabe tocar, eu sei fazer barulho. O Maico sabe tocar, ele está me dando umas aulas boas. E aí o pastor falou assim: não, vamos procurar um especialista para ver o que faz, se fecha toda, se faz só a frente, se põe. Por quê? Ele vai dar a direção correta. Então quando você tem autoridade para falar, as pessoas vão te ouvir, porque você passou por situações que vão te dar
respaldo. Você pode falar e as pessoas dirão, esse pode falar que eu vou ouvir, eu vou sentar para ouvir. Porque eles sabem que você passou por isso. E essa autoridade, para que ela vai servir? Para salvar vidas. As pessoas vão chegar, eu quero isso aí. Você passou por, eu te conheci, eu sabia como você era, eu sei da doença que você teve, você foi curado, eu sabia como você... E elas vão querer esse Deus que tem na sua vida. Então, essa dificuldade que você está passando hoje, essa doença que você tem hoje, saiba que Deus vai te curar para você salvar outras vidas. Esse é o motivo. Deus vai salvar outras vidas através da sua vida. Você vai ser exemplo. Fique de pé. E o terceiro e último motivo, Deus fala lá em Mateus 6, para entrarmos em nosso quarto e orarmos em secreto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. O terceiro motivo é para que você tenha intimidade com Deus. Como eu falei, muitas vezes Deus queria que eu fosse para um caminho e eu estava igual o papagaio, né? Esse papagaio que tem que colocar um bambolim do lado, você quer que ele vai para um lado e para o outro. E muitas vezes a gente está assim. Deus quer que você vá para um lado, você vai para o outro. Mas quando você tiver intimidade com Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai entender a vontade de Deus. E você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Porque a melhor coisa que Deus quer para a sua vida é que você tenha intimidade com Ele. Bom, gente, o Júlio nasceu com uma má formação congênita e essa má formação já levou o Júlio para a cirurgia por 7 vezes. É um processo que eles chamam de ablação, que normalmente o Júlio entrava para a mesa cirúrgica, saía do hospital com 2 dias depois. Mas na última cirurgia dessas, que teoricamente era para ele sair com 2 dias depois, o Júlio, nós fomos para o bloco cirúrgico, eu fico numa sala próxima lá, para eu ter notícia durante o processo, e estávamos eu e uma prima minha. E eu comecei com algumas horas da cirurgia, eu comecei a perceber um movimento estranho do pessoal saindo e voltando do bloco. Desce enfermeiro correndo, sobe enfermeiro com equipamento, foi um negócio meio estranho e eu comecei a pensar assim, não é com o Júlio. Eu sabia que alguma coisa tinha dado errado lá dentro com alguém, mas eu esperava que não fosse com o Júlio e eu ficava, não é com o Júlio. E essa prima que estava comigo também não falou nada e ela com a mesma sensação, não é com o Júlio, não é com o Júlio. Passado um tempo, o médico do Júlio saiu, pálido igual um papel. E ele olhou para mim e falou, Thaís, infelizmente, nós tivemos uma intercorrência grave durante a cirurgia do Júlio e aconteceu um tamponamento. Tamponamento é quando o médico estava dentro do coração do Júlio, o médico perfurou o coração do Júlio e o coração começa a bombear sangue para o corpo inteiro. E o médico falou, olha, nós vamos ter que abrir o tórax do Júlio, ele já foi entubado, a situação é muito grave, ele está correndo risco de vida. E nós vamos passar com ele aqui, você não se assuste, ele já está entubado, porque nós temos que levar ele para uma outra área do hospital, porque essa aqui não é preparada para o nível de cirurgia que o Júlio vai. E aí, passou um tempinho, eles passam com o Júlio todo entubado, já sedado, e foram para o bloco cirúrgico. Assim que eles passaram com o Júlio, eu peguei o meu celular e para eu começar a ligar para as pessoas da minha confiança e para pedir para me ajudar em oração, né?
E eu fiquei, obviamente, desesperada, muito nervosa. E aí eu liguei para uma amiga minha, que é muito minha amiga, que é uma irmã que Deus me deu assim. E eu liguei para ela e falei: Naila, aconteceu isso, isso e isso com o Júlio. E eu já liguei chorando e tal. E a Naila mora em Sete Lagoas. E aí ela falou assim: Thaís, eu estou dentro do hospital. Qual andar você está? Tava caindo um dilúvio em Belo Horizonte esse dia. Um dilúvio, assim, chovendo demais. E elas pagaram um motorista, porque elas ficaram com medo de dirigir de Sete Lagoas para Belo Horizonte por estar chovendo demais. Foi ela e a mãe dela e os 2 filhos. E quando eu liguei para ela, ela já estava... Ela falou: eu estou dentro do elevador do hospital. Que andar que você está? Então, no momento, aí quando ela chegou, ela falou: Thaís, eu fiquei angustiada em Sete Lagoas. Eu falei: mãe, nós precisamos ir para Belo Horizonte porque a Thaís vai precisar. Então, assim, naquela situação toda, aquele desespero todo, eu senti tanto a proteção de Deus comigo, porque é um momento de tanta fragilidade emocional e espiritual, né? E ela sentou comigo, eram 3 cadeiras, ela sentou, me deitou, eu deitei no colo dela e ela foi orando e declarando que o Júlio ia ficar bem, e eu fui acalmando meu coração. Quando o médico chegou para falar o resultado da cirurgia, eu estava inclusive deitada no colo dela, e o médico chegou e falou: olha, graças a Deus, Thaís, nós conseguimos conter o sangramento. A perfuração foi do tamanho da ponta de uma caneta Bic, mas o risco muito grande. Então eles deram aquele ponto, fecharam o tórax, né? E aí o Júlio vai, os detalhes aí, o Júlio vai passar para vocês. Mas o principal a gente vê o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida e o cuidado que Ele tem com a gente, né? Deus sabia que o Júlio estava sendo muito bem cuidado. Deus colocou anjos para cuidar do Júlio, né? E Deus levou um anjo também para estar comigo naquele momento, que o que eu precisava, era o que eu precisava, né? De alguém para me sustentar naquela hora. Deus usou a vida dessa minha amiga, que é uma irmã, para me sustentar naquele momento. Nossa gratidão a Deus por ter nos devolvido você, pelo privilégio que é nós caminharmos juntos como família. Gratidão pelo filho que você é, pelo marido, pelo pai que você é para as meninas, pelo amigo, pelo irmão que você é. Nós te amamos!